Boa tarde, sou Adriana Goraian, sou professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e coordeno o Observatório da Energia Eólica. O Observatório da Energia Eólica, ele foi fundado em 2017. De 2008 a 2017, nós já fazíamos, né, desenvolvíamos estudos, analisamos impactos sociais e ambientais da implantação de parques eólicos no estado do Ceará. E em 2017, nós conseguimos um financiamento da CAPES e também do CNPq e da Fundação Cearense de Pesquisa para grupos emergentes. E a partir daí a gente conseguiu, digamos assim, construir uma rede com pesquisadores, principalmente aqui do Nordeste, mas também do Rio Grande do Sul e de outros países, tanto da América Latina como também dos Estados Unidos, justamente para refletirmos sobre as questões que envolvem os impactos da implantação desses empreendimentos de energia renovável. Em 2018, foi publicado um artigo na Science, que é justamente o que a gente coloca aqui no slide, em que esse artigo, um artigo de engenharia, né, ele trazia, digamos assim, duas vertentes principais, duas soluções principais para a transição energética em termos globais. Foi um artigo liderado pelo professor Davis, né, como vocês estão vendo aí, e nesse artigo ele colocou esse modelo, e nesse modelo vem dizendo em termos globais, para de fato possibilitar uma transição energética, uma descarbonização da matriz, deveria se investir principalmente nas duas tecnologias, na produção de hidrogênio verde e também no acúmulo de energia renovável, especialmente energia eólica e energia solar, em baterias à base de lítio, da mineração do lítio. Esse artigo, ele, digamos assim, ele fundamentou, né, essas políticas, né, e essa corrida que hoje em dia a gente tem relacionada à produção de hidrogênio verde e também de construção de megas baterias, né, para o acúmulo da energia renovável. E em 2019 saiu um outro artigo na Science, que a gente também prestou muita atenção no Observatório da Energia Eólica, que foi liderado pelo professor Weiss, mas que tem mais de 20 autores, e nesse artigo ele pontuou os principais desafios globais para a implantação em larga escala da energia eólica. É muito interessante esse artigo, por quê? Porque os principais desafios que ele pontuou aqui, que eles pontuaram no artigo, todos eles são desafios, digamos assim, de engenharia, desafios tecnológicos, desafios relacionados à mecânica, física, né, desafios atmosféricos, enfim, todos esses desafios que requerem, digamos assim, um aprimoramento da tecnologia. Essa imagem que a gente coloca aqui também, ela foi retirada desse artigo, né, que ele mostra esse modelo, foi feita uma modelagem, né, e ele vai pensando quais seriam, né, todos esses elementos que deveriam ser melhor estudados, né, em termos de engenharia e tecnologia, para, de fato, o planeta, digamos assim, ser movido, né, principalmente pela energia eólica. Esses dois artigos chamaram muita atenção na gente do Observatório da Energia Eólica. Por quê? Porque são dois artigos que trazem como solução uma solução tecnológica que, na verdade, vai resolver problemas políticos e culturais que a gente tem, né? Que deseja resolver. Porém, como vocês podem ver, não existe sociedade nesses modelos. Então, os engenheiros, eles não consideram o aspecto político, cultural, social e econômico que, não, de fato, rege, né, toda a nossa dinâmica nos territórios, que rege a nossa vida. E isso a gente considera, para passar por gentileza, que é uma espécie de fetiche tecnológico, quer dizer, uma fetichização da tecnologia, né? Que alguns autores colocam como tecnofetiche, quer dizer, como se a tecnologia e a engenharia fosse de fato resolver todos os nossos problemas. Enquanto que seres sociais, né, que nós somos, temos sociólogos aqui na mesa, de fato, o que rege a nossa vida são as relações sociais, e não a tecnologia e a engenharia, né? Que também é um componente essencial, mas não é isso, de fato, que rege a nossa vida. O que foi muito interessante foi porque, a partir daquele segundo artigo publicado na Science, sobre esses grandes desafios tecnológicos para a implantação em larga escala da energia eólica, foram publicadas algumas cartas críticas, então, na verdade, ele teve um grande alcance, e vários pesquisadores sociais e ambientais começaram a publicar cartas criticando esse artigo de engenharia, dizendo não são só desafios tecnológicos que a gente tem para a implantação de energia eólica em termos globais. Nós temos também desafios ambientais, tanto pensando nas eólicas offshore como nas eólicas onshore, como também nós temos desafios sociais. Então, eu coloquei aqui em tela para vocês
duas cartas que a gente chama letters, né, que são essas cartas críticas que a gente publica na Science. Uma delas foi do professor Firestone, que ele cunhou um termo que é muito interessante, que ele diz que é o mito da paisagem vazia. Então, que a gente falou bastante aqui nesses últimos 2 dias, né? Não existe território inabitado. Hoje nem Marte está mais inabitado, nem a Lua está mais inabitada, né? Então, na verdade, nós temos sim inserção, né, humana, social em todos os territórios conhecidos, tá? Então, isso na verdade é um mito. E que a tecnologia e a engenharia ela não vai resolver os problemas sociais. Em contrapartida, nós do Observatório, né, a UFC, junto com outras universidades, e com professores da Holanda, dos Estados Unidos, também do Reino Unido, nós também publicamos uma carta crítica na Science. E nessa carta crítica, a gente disse o seguinte, que, claro, nem existe território inabitado e que a energia, de fato, ela não vai conseguir abranger todos esses territórios se não forem considerados os aspectos de justiça. Osmar, pode passar, por gentileza. Quais são os aspectos de justiça que têm que ser considerados? Então, precisam ser considerados aspectos da justiça distributiva, quer dizer, onde são localizados os impactos dos sistemas energéticos, a justiça do reconhecimento, quem são as vítimas dos sistemas energéticos e como eles são vitimados, a justiça processual, quem participa na tomada de decisões sobre esses sistemas energéticos, quer dizer, como que se a comunidade está participando de fato, não só de modo consultivo, mas de modo deliberativo, quer dizer, alterando esses projetos ou simplesmente rejeitando eles, né? A justiça cosmopolita, que tem relação direta com os princípios de justiça universais, né, de direitos humanos, que eles devem ser respeitados, e a justiça cognitiva, que é o direito da coexistência de diferentes entendimentos e modos de vida, né, pensando justamente nas comunidades tradicionais, povos tribais e também nos povos originários do mundo todo. Uma outra concepção que nós temos, além desses aspectos de justiça, a professora Kramatz, que é uma professora lá na Universidade do Canadá, ela publicou um artigo em que chama assim, o lado obscuro das energias renováveis, né? Ela falou Dark Side, que ela fez uma analogia a Star Wars, né? Porque tem, né, o lado negro da força, né? E nesse artigo também ela cunhou uma terminologia que é muito interessante, que ela chama de divisão internacional da descarbonização. Quer dizer, nós temos sempre que considerar que existe, na verdade, uma política, né, digamos, global, neocolonialista, e que o planeta está dividido em 2 hemisférios, né? No norte global, que são os consumidores da energia, e no sul global, que é onde nós estamos, que somos os produtores dessa energia. Então, os produtores, ou os geradores dessa energia, de fato, quem fica sempre com as maiores externalidades, né? Enquanto os consumidores eles vão ali estar praticamente sendo apenas beneficiados com o produto, né? E, claro, pagando por esse recurso, mas eles têm recursos para pagar, né? E pagando de forma ínfima, então, de fato, todas as externalidades territoriais ficam para a gente. E essas externalidades, elas têm relação tanto com despossessão, como com degradação, e como também com exclusão. Pode passar, João, por favor. Pensando digamos assim, nesse arcabouço, né, teórico, voltado para as injustiças e também voltado para essa questão neocolonialista, e pensando também nessas principais vertentes tecnológicas que hoje se pensa, né, que são necessárias para descarbonizar a matriz energética global, e na exportação dessa energia renovável, né, porque a questão da bateria, né, a questão também do hidrogênio verde, nada mais é o quê? De uma forma de você engarrafar ou você guardar a energia que é gerada pelo vento, que é a energia gerada pela luz, e você exportar isso, porque hoje isso não é possível. Hoje você só consegue utilizar a energia renovável se ela for de fato gerada no próprio território. Né? Mas não é isso que o hemisfério norte, não é isso que o norte global deseja. O norte global deseja externalizar, né, exportar todos os impactos e importar só os benefícios. Então, pensando nesse arcabouço, né, nós aplicamos e nós entendemos em termos ontológicos e epistemológicos a ciência, né, considerando a ecologia política participativa com a aplicação da cartografia social. E foi dessa forma que nós agimos no estado do Ceará, fazendo
aplicando cartografia social em todo o litoral, os 573 quilômetros do estado. Nós começamos esse trabalho em 2019, através do financiamento da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, da FEMA, e também do Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, com esses recursos que, na verdade, nós estávamos querendo o quê? Isso foi muito demandado da sociedade, principalmente no movimento, né, de pescadores e pescadoras, da Comissão Pastoral dos Pescadores, que fosse feito um levantamento de todas as comunidades tradicionais que existem no litoral do estado. Por quê? Porque o governo do estado estava querendo fazer um zoneamento ecológico e econômico, justamente para possibilitar o licenciamento dos projetos de energia eólica, né, e de outros grandes projetos no litoral, sendo que não existia um mapeamento oficial das comunidades tradicionais no litoral. Então, quer dizer, a probabilidade dessas comunidades serem visibilizadas e de não ter a justiça do reconhecimento era muito grande. Então, nós fomos convidados por esses movimentos sociais, também pela própria Secretaria de Meio Ambiente, para fazermos esse levantamento em todo o litoral. E, de uma forma original, nós chegamos a 324 comunidades tradicionais autodeclaradas, entre pescadores artesanais, quilombolas e povos originários. Fizemos um trabalho de 2019 a 2023, workshops com mais de 700 moradores do litoral, né? Participaram quase 70 entidades, movimentos sociais, sindicatos, associações locais. Então, nós tivemos uma representação e uma legitimidade, né, desse processo. Pode passar, por gentileza. E aqui eu mostro para vocês, em termos metodológicos, né, a produção do conhecimento, que na verdade não é um conhecimento da gente da universidade, mas é um conhecimento popular, né? O que a gente pode fazer de fato foi organizar, né? E digamos assim, dar uma resposta científica, né? Aquele conhecimento para que todos, de uma forma ampla e universal, conseguissem entender esses aspectos territoriais específicos. Então, nós dividimos todas as atividades que são desenvolvidas por essas populações tradicionais em 5 elementos: caracterização territorial, geobiodiversidade, territorialidade, atividades econômicas, religiosidade, afetividade, tradição, lazer, cultura e conflitos e ameaças que eles sofrem nos territórios cotidianamente. E em cada uma dessas regiões, né, do litoral do estado, foram mapeados mais de 70 elementos que nós chamamos de descritores, quer dizer, 70 questões territoriais que devem ser avaliadas em termos não só de modo de vida, mas também de ameaça dessas populações que estão nesse território. Pode passar, Gilmar, por favor. E aqui eu mostro para vocês um resultado parcial de um trabalho de tese de doutorado, que na verdade a gente vem fazendo esse trabalho de orientação desde 2019 também, já com um ex-aluno nosso de doutorado, Tomás Xavier, que hoje já é doutor, e ele começou a fazer um trabalho relacionado à cartografia social do mar. Então, por um lado, uma vez que a gente entregou essa cartografia social continental para as comunidades e também para o Estado, e hoje essas comunidades elas estão no mapa oficial do Estado, então não pode mais dizer que a gente não sabia que tinha uma comunidade ali, né? Nem o governo, nem as empresas, porque elas estão no mapa oficial do Estado online, no PDEA. E a partir daí se criou uma necessidade de mapear não só a terra, mas se mapear o mar. Por quê? Principalmente devido à entrada dos projetos de energia eólica offshore. Então, hoje, o IBAMA tem 96 projetos de energia eólica offshore para o Brasil, 24 projetos para o estado do Ceará, e esses projetos eles fazem uma barreira que vai impossibilitar, né, a pesca artesanal como ela é desenvolvida. E por conta disso, em 2019, nós começamos esse trabalho de orientação com o Tomás, e hoje a Regina Balbino, ela está trabalhando na tese de doutorado dela, fazendo esse mapeamento para a gente entender quantos currais de pesca tem. Então, hoje a gente já sabe que tem mais de 460 currais de pesca no estado do Ceará, 600 pesqueiros, mais de 200 áreas de pesca, e que são cotidianamente pescados durante o ano inteiro, quase 100 espécies, né, são capturadas, né, quase 100 espécies, tanto marinhas como marítimas. Pode passar, por gentileza, Jasmine. Aqui eu mostro para vocês um mapa que esses quadradinhos amarelos, eles são os portos, aqueles portinhos comunitários, onde ficam as embarcações artesanais que são movidas ao vento, né, que são de vela. E essas linhas que vocês estão vendo azul são as saídas preferenciais dessas embarcações, considerando as direções do vento.
E os polígonos pretos, olha, são os projetos de parque eólico. Então, vocês conseguem ver que tem uma malha imensa, olha, de linhas, quer dizer, todas essas são rotas de pesca, com pesqueiros, com áreas de pesca, onde são pescados quase 100 tipos de pescados diferentes, durante o ano todo, e que toda essa área, olha, ela está barrada pelos projetos de energia eólica, sendo que desses 24 projetos que tem hoje, 96 projetos no Brasil, só tem um que está pedindo licença prévia, né, que é o projeto da QE, que é justamente no estado do Ceará, no litoral oeste do estado. Pode passar? E, por fim, eu gostaria de dizer que, assim, uma das lições, né, que a gente gostaria de dizer aqui para vocês é que a gente tem que pensar a justiça energética, a gente tem que pensar a transição energética, a descarbonização da matriz global, através de um olhar de descolonização climática. A professora Sultana, ela coloca muito bem isso numa publicação que ela fez na revista de Geografia Política, que a gente também pode considerar como descolonização energética, ou seja, que a gente tem que integrar críticas e lutas, né, vinculadas às questões anticoloniais, feministas, antirracistas, anticapitalistas, e pensando que essas críticas e essas lutas e esses discursos, eles têm que estar integrados nas políticas públicas, que vão, de fato, né, interferir no cotidiano territorial dessas comunidades tradicionais. E o que a gente enxerga, né, como um documento que pode interferir de modo positivo nessas políticas é justamente as salvaguardas, né, que a gente vem falando desde ontem. Então, a gente reforça também que nas salvaguardas a gente tem justamente essa visão descolonial, que é a visão que a gente promulga para uma democracia energética. Por fim, queria só fazer aqui uma divulgação, né, da nossa última publicação, foi publicada há 2 semanas, uma revista internacional, que fala sobre ciências sociais e sobre pesquisas em energia. E nós publicamos o primeiro artigo do Planeta, né, lá no Observatório, né, com professores, inclusive, aqui também do Rio Grande do Norte, né, e do Ceará. Publicamos o primeiro artigo em que a gente aborda os impactos sociais da energia eólica offshore no sul global. Então, é importante dizer que até esse momento nunca foi instalado nenhum parque eólico offshore abaixo da linha do Equador. Nunca. Então, não existe, então, a gente não existe parâmetro para a gente entender, de fato, quais vão ser os principais impactos sociais e os impactos ambientais também, tá? E aqui a gente fez uma análise, né, desses possíveis impactos sociais que podem ocorrer aqui no Brasil, né, tendo uma visão geral do sul global, que é uma estrutura colonizada, né, ou pós-colonizada, como a gente já sabe, justamente tendo como foco a análise que foi feita no estudo de impacto ambiental de um parque eólico, lá no estado do Ceará, e também nós participamos da audiência pública, porque a gente sabe que a audiência pública é mais um proforme, né? É uma audiência mais informativa, teatralizada, né? Justamente para, na verdade, só legitimar, né, ou só confirmar a entrada daquele empreendimento no território. Então é isso, gostaria muito de agradecer. Aqui tem parte da nossa equipe de cartografia social, aquela moça ali que está em pé sem o chapéu, é a Regina Balbino, que fez esses mapas lindos, né, da cartografia social. Esse é um trabalho em grupo, mas essa é a tese da Regina, né, então gostaria também de agradecer a ela publicamente. E os financiadores, nossos financiadores, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, CAPES, CONCAP, CNPq, essa aqui é toda a nossa rede de pesquisa, né, universidades do Nordeste, do Rio Grande do Sul e também dos Estados Unidos e da Argentina, e principalmente agradecer o apoio e a parceria do Instituto Terra Mar, do Movimento dos Pescadores e Pescadoras, e da CPT, né, que é a Comissão Pastoral dos Pescadores, e também da Organização Participativa do Aracati, né, que é a OPA. Obrigada.